Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 3 de Cálculo 1. Nesta aula vamos a começar o nosso estudo de funções reais de uma variável real. Bem, primeiramente vamos a definir o conceito de uma função de maneira geral. Se tivermos dois conjuntos D e E, uma função definida no conjunto D e tomando valores no conjunto E, vai ser uma relação que associa a cada elemento do conjunto D um único elemento do conjunto E. Tá? E, bem, nesse caso escrevemos y igual a f de x. Isso indica que, bem, y é o elemento que está sendo correspondido através da função f pelo elemento x. Agora, tem algumas notações para representar uma função. Tem essa maneira, ou podemos representar dessa maneira, ou alguns livros também utilizam essa notação para indicar uma função. Agora, o conjunto D, onde está definida a função, chama-se de domínio da função. Depois, o conjunto E, que é, bem, o conjunto de chegada, também chama-se de contradomínio da função. Agora, no contradomínio, temos um subconjunto particular que é a imagem da função f. Então, a imagem da função f é o conjunto de todas as imagens f de x, sendo que x vai variar no conjunto D, o domínio da função f. Tá? Então, essa é a definição da imagem de uma função f. Bem, geralmente falamos que a variável x é conhecida como variável independente e a variável y, que está bem, relacionada a partir de x, chama-se variável dependente. Bem, a gente vai se focar ou vamos nos centrar no caso em que os nossos subconjuntos D e E são subconjuntos do conjunto dos números reais. Agora, para representar uma função, então, nesse caso estamos interessados em funções, sendo que o domínio e o contradomínio são subconjuntos de números reais. Bem, para esse tipo de funções, bem, primeiramente, essas funções chamam-se de função real de uma única variável real, tá? Ou simplesmente de uma variável real. Agora, essas funções podemos representar elas geometricamente. Para isso, a gente, bem, vamos a revisar rapidamente as coordenadas cartesianas retangulares. Então, lembrar que o conjunto dos números reais é representado geometricamente por uma reta chamada de eixo, certo? Se nessa reta fixamos um ponto, esse ponto fixado a gente vai representar o número 0. E se nessa reta temos uma unidade de distância, então os números positivos são representados na reta como aqueles pontos que estão à direita do zero, tá? Usando a unidade de distância da reta. Então, por exemplo, se aqui tivéssemos uma unidade de distância, esse ponto aqui vai representar o número 1. E assim sucessivamente, se aqui fosse duas unidades de distância a partir de zero, esse ponto vai representar o número 2. Agora, os números negativos vão ser representados por pontos que estão à esquerda de zero. Então, à esquerda de zero temos esse ponto que está a uma unidade de distância
Então, esse ponto vai representar menos 1. Tá? Agora, a gente também pode representar o conjunto dos números reais por outro eixo. Tá? Só que agora vamos a construir nosso eixo de maneira perpendicular a esse eixo que já temos, a esse eixo horizontal. E vamos supor que esse eixo tem a mesma unidade de distância que o eixo horizontal. E, bem, agora, os números reais positivos no eixo vertical vão ser representados por pontos que estão acima do zero. Então, se aqui, como temos a mesma unidade de distância, aqui talvez vai estar o número 1, aqui estaria o número 2. E os números negativos no eixo vertical vão estar representados por pontos que estão abaixo do zero. Então, aqui seria menos 1, menos 2. Ok? Bem, então dessa forma temos dois eixos, tá? Geralmente o eixo horizontal chama-se o eixo da x, é por isso que a gente escreve x, e o eixo vertical é chamado de eixo dos y. Agora, qualquer par ordenado de números reais, ou seja, aqui estamos considerando esse conjunto R2, que é o conjunto dos pares ordenados, desculpem, aqui tem um problema. Pares ordenados de números reais, aqui A é um número real e B também é um número real. Então, neste caso, esse conjunto chama-se de simplesmente R2 ou o conjunto de pares ordenados de números reais. Agora, bem, por exemplo, aqui temos o par ordenado 1, 2. Esse par ordenado, esse elemento de R2, não é o mesmo que o par ordenado 2, 1. Tá? São elementos distintos. Por isso estamos falando de par ordenado. A ordem dos elementos importa. Agora, para cada par ordenado, cada elemento desse conjunto de R2 pode ser representado geometricamente como um ponto nesse plano com esses dois eixos perpendiculares. Tá? Um plano com esses dois eixos perpendiculares chama-se, plano cartesiano ou plano de coordenadas retangulares. Agora, como representamos cada ponto do conjunto R2, ou bem, cada par ordenado de números reais como um ponto desse plano, no plano cartesiano, a gente toma o número A, a primeira componente, e ele identifica no eixo da x. Então, por exemplo, talvez o número real A estaria identificado com esse ponto. Depois, o número real B, a segunda componente, vamos identificar esse número real no eixo 2y. Talvez esse número real está representado por esse ponto. Muito bem, agora a gente traça retas ortogonais passando por esses pontos que a gente construiu, o ponto y e pelo ponto A. Tá? Essas retas vão se intersetar num ponto. Esse ponto do plano vai ser o ponto que vai representar o par ordenado AB. Tá? Por exemplo, o par ordenado 1, 2 seria representado por esse ponto. Já o par ordenado 2, 1, então 2, 1 seria representado por esse ponto aqui. Ok? Então, isto é uma pequena revisão do conceito de coordenadas retangulares ou plano cartesiano. Bem, tendo
revisado o conceito de plano cartesiano, agora vamos a definir o conceito de gráfico de uma função. Se tivermos uma função f, agora estamos considerando de agora em diante somente funções tomando valores reais de uma variável real. Agora, o gráfico da função f vai ser denotado por essa notação, g de f. Vai ser um subconjunto de R2, tá? Composto pelos elementos da forma xf de x. Note-se que x vai ser uma variável que toma valores reais e f de x também toma valores reais. É por isso que o gráfico da função f vai ser um subconjunto de R2. Então, temos um subconjunto de R2. Bem, então esse subconjunto pode ser representado geometricamente no plano cartesiano. Agora, esse subconjunto, em geral, vai ser uma curva, tá? Vai ser um objeto geométrico que, bem, em geral, vai ter comprimento. Aqui temos uma figura que ilustra o gráfico de uma certa função. Nós temos essa curva aqui. Tá? Então, essa é uma maneira de descrever uma função através de seu gráfico. Agora, bem, temos uma pergunta natural. Será que qualquer curva no plano cartesiano é ou representa o gráfico de alguma função de uma variável real? A resposta é não. Nem toda curva no plano cartesiano é o gráfico de alguma função. Para identificar se uma curva representa o gráfico de alguma função, a gente tem um teste, que é o teste da reta vertical. Tá? Bem, esse teste fala o seguinte, que se a gente tiver, bem, temos nosso plano cartesiano, aqui temos o eixo das y, o eixo dos x, e suponhamos que temos uma curva. Tá? O teste da reta vertical afirma, bem, essa curva vai representar o gráfico de alguma função de x, ou seja, y vai ser uma função de x, se e somente se toda a reta vertical interseta a curva em no máximo um único ponto. Esse é o teste da reta vertical para saber se uma certa curva vai definir y como função de x. Tá? Bem, neste caso, essa curva não satisfaz o teste da reta vertical, pois aqui temos uma reta vertical, tá? Que está intersectando a nossa curva em 3 pontos distintos. Tá? Então, não satisfaz o teste da reta vertical, então essa curva não é o gráfico, de uma função de x, da variável x. Bem, aqui temos uma figura, está aqui, coloquei um pouco mais abaixo, está aqui essa figura. Tá? Temos uma curva que não está satisfazendo o teste da reta vertical, portanto, essa curva não vai representar o gráfico de uma função de x. Agora, bem, vamos a fazer uma observação de como obter o gráfico de algumas funções a partir
de um certo gráfico de uma função conhecida. Tá? Suponhamos que a gente tem uma função e que conhecemos seu gráfico. Além disso, estamos supondo que temos uma constante positiva. Então, para obter o gráfico dessa função f de x mais c, simplesmente temos que deslocar o gráfico da função f c unidades para cima. Tá? Note-se que o c é um número positivo. Agora, o gráfico da função f de x menos c vai ser obtido a partir do gráfico da função f, deslocando c unidades para baixo. Tá? Isto dá para ver aqui nessa figura. Aqui conhecemos o gráfico dessa função f. Para encontrar o gráfico da função f de x mais c, simplesmente deslocamos c unidades para cima, tá? Supondo novamente que c é positivo. Similarmente, o gráfico da função f de x menos c com c positivo é obtido a partir do gráfico da função f, deslocando c unidades para baixo. Similarmente, depois, agora, note-se, aqui é f de x mais c ou f de x menos c. Agora, para obter o gráfico da função f de x mais c, a gente faz o quê? Vamos a deslocar o gráfico da função f c unidades à esquerda. Tá? Dessa maneira, obtemos o gráfico da função f de x mais c. Note-se que x mais c está entre parênteses, ou seja, está sendo avaliado pela função f. Já se a gente quer o gráfico da função f de x menos c, esse gráfico vai ser obtido a partir do gráfico da função f, deslocando c unidades à direita. E, bem, obtemos o gráfico da função f de x menos c. Tá? Ou seja, estamos obtendo novos gráficos, fazendo deslocamentos verticais e horizontais. Essa foi a primeira observação, certo? Sobre deslocamentos horizontais e verticais. Agora, também podemos obter o gráfico de funções, de certas funções, fazendo reflexões e expansões horizontais ou verticais. Tá? Bem, agora, novamente a gente vai supor que temos uma função conhecida, que conhecemos o gráfico, e uma constante c maior que 1. Para obter o gráfico dessa função, agora a constante c está multiplicando a função. Tá? Novamente é importante lembrar que c é maior que 1. Então, para obter esse gráfico, simplesmente vamos a expandir verticalmente o gráfico da função f por um fator de c. Já se estivéssemos multiplicando a função por 1 dividido por c, nesse caso, vamos a comprimir o gráfico da função f, vamos comprimir verticalmente por um fator c. Tá? Logo, bem, o gráfico da função f de cx, anote-se a diferença com esse caso, né? Nesse caso aqui, vamos a comprimir, tá, o gráfico dessa função f, comprimir horizontalmente por um fator c. Já nesse caso aqui, f de x dividido por c, o gráfico dessa função vai ser obtido expandindo horizontalmente o gráfico da função f por um fator c. Tá? E finalmente temos outros dois casos que vão ser os seguintes. Se a gente conhece o gráfico da função f, como obtemos o gráfico da função menos f? Bem, esse gráfico é obtido refletindo o gráfico da função f em torno do eixo x. Já para obter o gráfico da função f de menos x, vamos a refletir o gráfico da função f em torno do eixo y.
Todos esos 6 procedimientos están descritos nessa figura. Ok? Bem, por exemplo, aqui temos f, o gráfico da função f, e refletindo esse gráfico em torno do eixo x, isso vai nos dar essa curva. Essa curva vai representar o gráfico da função menos f de x. Já se a gente reflete em torno do eixo y, vai nos dar essa curva. Essa curva vai ser o gráfico da função f de menos x. Dessa forma, a gente pode conhecer alguns gráficos de certas funções a partir de um certo gráfico conhecido. Bem, depois a gente vai ver operações aritméticas sobre funções. Note-se que as funções tomam valores reais, né? Então, a gente pode operar as imagens e, bem, isso permite definir operações entre funções. Se tivermos duas funções, f e g, a f com domínio d1 e a função g com domínio d2, a soma de f com a g, indicada por essa notação, é a função definida como a função soma avaliada em x vai ser a soma das imagens de f com a g. E aqui o x pertence a esse conjunto D. O D vai ser a interseção dos domínios da função f e o domínio da função g. Então, por definição, o domínio da função soma é a interseção dos domínios de cada fator. Similarmente, a diferença, seu domínio vai ser a interseção dos domínios, e a diferença avaliada em x é a diferença das imagens. Já para o produto, acontece que a definição, o produto de f com a g avaliado em x vai ser o produto das imagens, sendo que o domínio vai ser também a interseção, ou seja, x está na interseção do domínio de f com a g. E para o quociente, o domínio de um quociente de funções, por definição, vai ser todos aqueles x que estão na interseção dos domínios, excluindo aqueles x que anulam a função g, a função que está no denominador. Esse é o domínio de uma função quociente. E como é definida, bem, o quociente de f com a g avaliado em x é o quociente das imagens. Essa é a definição. Então, temos essas 4 operações básicas que podemos fazer com funções. Agora, quando a gente definiu uma função, bem, lembrar, né? Tínhamos essa notação, por exemplo, f de e, tá? Nesta notação aqui já está explícita qual vai ser o domínio. Tá? Mas acontece às vezes que uma função é apresentada por uma regra de definição e não é explicitado o domínio. Nesse caso, a gente considera como domínio dessa função, quando o domínio não está explícito, o domínio natural. E qual é esse domínio natural? Bem, o domínio natural será o maior subconjunto dos números reais, de tal forma que a função esteja bem definida. Ou seja, de tal forma que a regra da definição da função faça sentido. Tá? A gente pode ver alguns exemplos básicos. Temos essa função raiz quadrada de x. Bem, a raiz quadrada faz sentido quando o radicando é um número real não negativo, ou seja, maior ou igual que zero. Portanto, o domínio vai ser todos os números reais maiores ou iguais que zero. Seria esse intervalo.
Como a raiz cuadrada de um número não negativo sempre vai ser um número não negativo, a imagem também vai ser esse intervalo. A gente pode fazer um esboço do gráfico, tá? A gente pode fazer um esboço do gráfico analisando um pouco o comportamento da função raiz quadrada e calculando em alguns pontos e vamos obter essa curva. Esse seria o gráfico da função raiz quadrada de x. Agora, a gente pode estudar essa função raiz quadrada de 3 menos x. Bem, o domínio seria dessa função g. Temos que novamente analisar que o radicando deve ser maior ou igual que zero. Se o radicando é maior ou igual que zero, isso nos leva a que x deve ser menor ou igual que 3. Portanto, o domínio da função g vai ser esse intervalo. E, bem, quando x varia nesse intervalo, vamos ter raiz quadrada de números não negativos. A imagem vai nos dar números não negativos. Então, a imagem é esse intervalo. Logo, como obtemos o gráfico dessa função? Bem, a gente obtém o gráfico fazendo os procedimentos anteriores, porque já conhecemos o gráfico da função raiz quadrada de x. Então, a gente pode obter esse gráfico de raiz quadrada de 3 menos x, certo? Fazendo reflexão e um deslocamento horizontal, que nesse caso vai nos dar essa curva. Esse seria o gráfico da função raiz quadrada de 3 menos x. Note-se, né, que na figura dá para ver que está sendo definida para todos os x menores iguais que 3. Agora, neste caso, temos outra função envolvendo raiz quadrada, só que aqui já está explícito o domínio. Então, não temos que nos preocupar em determinar o domínio. O domínio seria os números reais de menos 1 até 7. E, bem, dá para obter também esse gráfico, certo? O gráfico, se não tivéssemos essa restrição, teríamos que deslocar o gráfico da raiz quadrada de x 2 unidades para a esquerda. Deslocando 2 unidades para a esquerda, mais ou menos o gráfico da função raiz quadrada era algo dessa forma. Deslocando 2 unidades para a esquerda, nos daria essa curva. Isso se não tivéssemos restrição sobre x. Mas como nosso x está sendo restringido, variando de menos 1 até 7, e vemos que o gráfico da função está aumentando para cima, né? Certo? À medida que x aumenta seus valores, os valores de y estão aumentando. Ou seja, qual seria a imagem dessa função h? Bem, quando x é menos 1, temos raiz quadrada de menos 1 mais 2, 1. Então temos esse ponto aqui. Sua imagem, quando x é menos 1, é 1. É por isso que temos esse ponto aqui. Quando x é 7, está aqui, temos sua imagem é 9 raiz quadrada 3, né? A imagem vai ser 3. Ou seja, o ponto 7, 3 é um ponto do gráfico da função. Esse ponto está aqui, 7, 3. E como comentamos, à medida que x aumenta, os valores de y aumentam. Então, vemos que qual seria a imagem da função h? A imagem seria o intervalo fechado em 1 até 3, fechado em 3. E isso dá para ver aqui também na figura, né? Vemos que os valores de y variam de 1 até 3. Então, essa seria a imagem. E esse seria o gráfico, essa curva. Dessa função h, gráfico da função h. Outro exemplo importante é a função potência. Tá? A função potência é definida dessa forma. Aqui estamos considerando n um número natural. E essa função não tem restrição nenhuma sobre x. X a n fica definido para qualquer valor real de x.
Então, o domínio, seja qual for o valor de n natural, número natural, o domínio da função é todos os reais. Já a imagem vai depender se o n for par ou ímpar. Se n for par, a imagem vai ser esse intervalo, os números reais não negativos. E se n for ímpar, a imagem vai ser todos os reais. E aqui estamos apresentando nesta figura três casos particulares, quando n é igual a 1, quando n é igual a 2, quando n é igual a 3. Este aqui, essa curva, representa o gráfico da função y igual a x. Essa curva aqui, que é chamada de parábola, bem, aqui tínhamos uma reta, essa curva aqui é o gráfico da função x quadrado. Tá? Note-se que a imagem, aqui n, a potência é par, o expoente da potência é par, então a imagem vai ser todos os conjuntos não negativos, ou seja, é por isso que está tomando somente valores positivos. Depois, quando n igual a 3, o gráfico da função x cubo é essa curva aqui. Tá? E, bem, neste caso, como n é ímpar, a imagem vai ser todo o conjunto dos números reais. Tá? Aqui, bem, continua decrescendo, nesta parte continua aumentando para cima, aqui continua para baixo. Ok, então temos esses exemplos de funções potências. E outro exemplo importante é a função valor absoluto. Já vimos na aula anterior a definição de valor absoluto do número real. A função valor absoluto pega uma variável e vai nos dar o valor absoluto da variável x, né? Sendo que x varia no conjunto dos números reais. Pois aqui não nos vai dar nenhuma restrição, né? O valor absoluto está definido para qualquer número real, é por isso que o domínio da função valor absoluto é todo o conjunto dos números reais. E como vimos na aula anterior, sempre que tomarmos um número real, o valor absoluto vai ser maior ou igual que zero. É por isso que a imagem da função valor absoluto é os números não negativos. E o gráfico da função valor absoluto está sendo apresentado aqui. Tem o formato de uma V, né? Esta reta aqui, essa parte, tá? É precisamente o gráfico da função y igual a x, né? Isto com x maiores ou iguais que zero. E aqui, esse pedaço é o gráfico da função y igual a menos x. Com aqui, neste caso, os x negativos. Tá? Então, esse é o gráfico da função valor absoluto. Bem, depois também temos funções chamadas de constantes. São aqueles que sempre, para qualquer elemento do domínio, sempre toma um único valor. Né? Por isso é chamado de função constante. Nesse caso, a imagem só vai ter um único elemento, que seria C. O domínio, bem, seria todos os reais. Temos a função recíproca de x, que é definida dessa forma, 1 sobre x. Aqui, o domínio natural seria todos os reais, excluindo aqueles que anulam o denominador. O denominador únicamente vai se anular em zero, portanto, o domínio seria todos os reais, excluindo o número zero. E a imagem, note-se que nunca vai ser zero, certo? Porque 1 sobre algo que é distinto de zero, nunca vai ser zero. Tá? E esse 1 sobre x pode tomar qualquer número real, exceto o zero. É por isso que a imagem é esse conjunto. Tá? E, bem, um gráfico
de fato, o gráfico dessa função está aqui. Esse é o gráfico. Aqui continua, a curva continua, certo? À medida que x está aumentando, indo para mais infinito, a curva se aproxima cada vez mais do eixo x, mas nunca chega a intersetar. Nesse caso, falamos que o eixo x é uma assíntota horizontal dessa função, ou é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. Similarmente aqui, quando x se aproxima de zero, lembrar que nunca toma valor zero, a nossa curva se vai aproximando cada vez mais do eixo y, mas nunca chega a intersetar. Similarmente aqui, tá? nessa curva. Note-se que essa curva aqui, esta parte do gráfico da função 1 sobre x, é obtida por reflexão, tá? Desse pedaço. Reflexão em torno da origem. Tá? Então, esse é o gráfico da função 1 sobre x. Depois temos as funções polinomiais. Uma função polinomial é uma expressão desse tipo. Note-se que isto já foi revisado. Isso era chamado de polinômio, né? Bem, é por isso que tem esse nome de função polinomial. Bem, o domínio de uma função polinomial vai ser o conjunto dos números reais. Tá? Não temos nenhuma restrição sobre a variável x. Logo, a imagem da função f de uma função polinomial, neste caso, não dá para responder de uma maneira exata, porque a imagem vai depender dos coeficientes e do grau da função polinomial. Tá? Então, dependendo dos valores dos coeficientes e do valor do grau da função polinomial, a imagem pode ter distintos resultados. Aqui temos um caso particular de uma função polinomial de grau 1, tá? Que também é conhecida como função afim, se o termo independente fosse distinto de zero. E se o b fosse zero, a função chama-se de função linear. Tá? Em ambos casos, quando temos a função afim ou a função linear, ou seja, quando b é distinto de zero ou quando b é igual a zero, em ambos casos, o domínio é a imagem, é o conjunto dos números reais. Bem, e aqui temos o gráfico da função afim. Neste caso, bem, da função afim, aqui quer dizer que b é distinto de zero. E no caso da esquerda, temos aqui o m vai ser positivo. Tá? Então, o gráfico de uma função afim com m positivo vai ser uma reta. Tá? Esse m é a inclinação da reta. Similarmente, quando m for menor que zero, o gráfico vai ser uma reta, tá? Que está se inclinando. Bem, sua inclinação é m, né? Só que agora é negativo. E ambas retas, bem, passam pelos pontos. Aqui temos o ponto B, 0B, e aqui seria o ponto menos B dividido por M, 0. Correto? Muito bem. Depois temos as funções racionais. Bem, por definição, é um quociente de duas funções polinomiais. Tá? O domínio, já sabemos quando temos duas funções, o quociente, seu domínio natural é a interseção dos domínios do numerador e do denominador, excluindo aqueles que anulam o denominador. É por isso que o domínio, como o domínio de uma função polinomial é sempre todos os reais, o domínio dessa função racional seria todos os reais, excluindo aqueles números que anulam o denominador. Então, aqui temos um exemplo de uma função racional. Qual seria o domínio? Bem, seria todos os reais, excluindo aqueles que anulam o denominador, ou seja, anulam essa função polinomial de grau 2.
Então, temos que encontrar os zeros dessa função polinomial, ou desse polinomio de grau 2, e excluir essas raízes, né, do polinomio de grau 2. E aqui podemos fatorar o denominador a través dessa forma. Vemos que vai ser 0 quando x é igual a 2 ou quando x é igual a menos 3. Portanto, o domínio da função f seria todos os reais, excluindo o menos 3 e também excluindo o 2. Então, aqui a função que anula-se em 2 ou anula-se em menos 3. Aqui temos outra função racional. Novamente, o domínio seria todos os reais, excluindo aqueles números que anulam o denominador. Aqui, esse polinomio pode ser fatorado dessa forma. E bem, claramente anula-se em 2, tá? Porque temos esse fator. Agora, neste caso, não vai existir nenhum valor real de x que anula essa expressão, tá? Porque essa expressão sempre vai tomar sempre valores maiores que 3. Isso dá para perceber escrevendo essa expressão dessa forma, tá? E isso é feito completando quadrados. Então, o denominador anula-se unicamente em x igual a 2. Portanto, o domínio da função g seria todos os reais, excluindo o número 2. Tá? E depois temos as chamadas funções algébricas, que são construídas com polinômios através de um número finito de operações algébricas, adição, diferença, multiplicação, divisão, bem, potenciação e extração de raízes. Aqui temos alguns exemplos. Essas são chamadas funções algébricas. E até agora, quase todas as funções foram definidas através de uma única fórmula, certo? Uma única regra de definição. Exceto talvez o valor absoluto, se lembrarmos que o valor absoluto é definido da seguinte maneira, né? É o próprio x, se x é maior ou igual que 0, é o menos x, se x é menor que 0. Tá? Então, a função valor absoluto é uma função chamada função definida por partes. Tá? É um exemplo de uma função definida por partes. O que é uma função definida por partes? São funções definidas por fórmulas distintas em diferentes partes de seus domínios. Tá? Bem, esse seria um exemplo, o valor absoluto, a função valor absoluto. Outro exemplo temos aqui. Tá? Aqui temos outro exemplo envolvendo o valor absoluto, certo? E, bem, temos esse outro exemplo. Tá? Então, neste caso também dá para fazer o gráfico dessas funções. Vejamos o gráfico da função f. Quando x é maior que 0, está tomando sempre valor constante. Então, x maior que 0 não está definida em 0 por enquanto, está tomando valor constante 1. Aqui temos 1. Quando x é menor que 0, está tomando valor constante menos 1. Então, suponhamos que aqui está menos 1. E para x menores valor que 0, seus valores, sua imagem é menos 1. Então, o gráfico da função seria essa semi-reta horizontal. Lembrar que não está considerando esse ponto, porque não está definida em 0. E também temos essa outra reta, ou semi-reta horizontal. Tá? Bem, aqui também podemos construir o gráfico dessa função. Vocês podem ver, tentar fazer como exercício. Tá? Agora, vamos a apresentar, bem, algumas definições de funções particulares, como por exemplo, o que é uma função par. Uma função par
é aquela que satisfaz essa condição. F de x igual a f de menos x. Isto para todo x que está no domínio da função. Em termos do gráfico, uma função par é aquela função que é simétrica em relação ao eixo y. Tá? Por exemplo, temos que a função x quadrado é uma função par. Tá? Seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. E, bem, também podemos verificar facilmente que verifica essa condição. F de x igual a menos x. Tá? Isto para, por exemplo, quando tivermos a função x quadrado. E uma função é chamada de ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Agora, isso em termos do gráfico é interpretado como que uma função ímpar é aquela cujo gráfico é simétrico em relação à origem. Um exemplo de uma função ímpar seria a função x cubo. Tá? X cubo dá para ver que verifica essa condição. Além disso, x cubo, seu gráfico é simétrico em relação à origem. Então, aqui temos uma ilustração de uma função par. Por que uma função par? Pois seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Já essa figura seria o gráfico de uma função ímpar, pois a figura é simétrica em relação à origem. Tá? Bem, aqui temos alguns exemplos de funções ímpares e pares. Por exemplo, x a n vai ser uma função par quando o expoente for um número par. Tá? Lembrar, o expoente bem, neste caso, um número natural. E a função potência vai ser uma função ímpar quando o expoente é ímpar. Depois temos que a função valor absoluto é uma função par. E aplicando a definição, essa definição de função par ou ímpar, a gente pode obter alguns resultados básicos que, por exemplo, se tivermos duas funções pares, o que acontece com a soma? Bem, acontece de que a soma é uma função par. E se as duas funções fossem ímpares, a soma vai ser ímpar. Tá? Deixo como exercício para vocês pensarem o que acontece com a diferença. O que acontece se f fosse par e g fosse par? O que acontece com a diferença? Similarmente, o que acontece se fazemos uma diferença de duas funções ímpares? Será que a diferença é ímpar? Aí vocês podem pensar. Bem, também se tivermos uma função par e outra função par, o produto vai ser uma função par. E neste caso, se as duas funções fossem ímpares, resulta também que o produto vai continuar sendo par. Tá? Então, mesmo sendo funções pares ou ímpares, o produto sempre vai ser uma função par. Depois, bem, temos essa outra observação, que quando temos uma função par e uma função ímpar, agora o produto vai ser uma função ímpar. Depois também temos o conceito de função crescente e função decrescente. Uma função é chamada crescente se, bem, intuitivamente, quando os valores de x aumentam, deve acontecer que suas imagens também devem estar aumentando. Tá? É por isso que chama-se de função crescente. Bem, formalmente, a definição é que se tivermos dois elementos arbitrários do domínio, tal que um deles for menor que o outro, para que seja crescente,
ao aplicar a função f, suas imagens devem respeitar a desigualdade. Essa é a definição de uma função crescente. Agora, a função é decrescente se, ao tivermos essas condições, implica que suas imagens revertem a desigualdade. Tá? Uma função é chamada monótona se for crescente ou decrescente. Ok? E, bem, aqui podemos ver alguns exemplos para entender melhor o conceito de função crescente e decrescente. Temos essa função definida por partes. O seu gráfico seria da seguinte forma: quando x é menor ou igual que zero, a função é definida como x. Então, em termos do gráfico, seria essa reta. É a reta y igual a x, com x menores ou iguais que zero. Já que quando x for maior que zero, sempre toma valor constante zero. Então, teríamos o gráfico seria o semi-eixo da x, né? O semi-eixo positivo. Então, o gráfico da função f seria essa reta junto com o semi-eixo positivo da x. Agora, essa função é crescente ou decrescente? Bem, se simplesmente nos focarmos na parte negativa de x, a função seria crescente, né? Isso se simplesmente nos focarmos na parte negativa, tá? Porque estamos vendo que à medida que x aumenta, os valores de y estão aumentando. Tá? Mas nossa função não está definida somente nos números reais negativos. O domínio de nossa função é todos os reais. Então, quando falamos que a função é crescente, deve verificar essa condição para qualquer par de elementos do domínio. Tá? Deve verificar essa condição para qualquer par de elementos do domínio. E aqui vemos que essa condição não é verificada se, por exemplo, tomarmos dois elementos ou dois números reais positivos. Né? Temos que aqui A seria menor que B, mas f de A não vai ser menor que f de B, porque nesse caso sempre toma o mesmo valor, que é igual a zero. Então, essa função não é crescente, também não vai ser decrescente. Tá? Ou seja, não é monótona. Não é uma função monótona porque não é crescente nem decrescente. Contudo, vemos, como comentei, que essa função, se a gente se restringe simplesmente para o intervalo dos números reais negativos, a função vai ser crescente. Já no intervalo dos números reais positivos, a função seria constante, né? Porque está tomando simplesmente o valor zero. Aqui essa função x quadrado, já sabemos que seu gráfico é uma parábola se abrindo para cima. Essa função também não é crescente nem decrescente, tá? Pois vemos, se unicamente nos focarmos nos números reais negativos, tá? De tal forma que os números reais negativos, digamos assim, estão crescendo, ou seja, à medida que os números reais vamos para a direita no eixo da x, e sendo que os números são negativos, vemos que os valores da função vão estar decrescendo. Isso nos permite afirmar que essa função restringida no conjunto dos números reais negativos seria decrescente. Né? Mas olhando essa função no seu domínio todo, em todo o seu domínio, essa função não seria crescente nem decrescente, né? Pois, por exemplo, aqui poderíamos tomar esse número real, A, e aqui poderíamos tomar talvez esse número real, e vemos que, neste caso, sua imagem, f de A, teria esse valor aqui, f de B teria esse valor. Tá? Neste caso, temos
A menor que B e estamos tendo f de A menor que f de B. Desculpe, aqui. Isto seria f de B. Agora, se tomarmos outro número real maior que A, mas agora que seja positivo e mais próximo de zero, por exemplo, esse número aqui, C, vemos que sua imagem de C vai ser menor que a imagem de A. Então, teríamos f de A menor ou maior que f de C. E neste caso, temos A é menor que C. Então, estamos vendo que não se está verificando essa condição de que se tivermos um número menor que outro número, suas imagens vão respeitar a desigualdade. Não se está verificando essa condição, nem essa condição. É por isso que temos que essa função não é crescente nem decrescente. Tá? Agora, se nos focarmos, como comentei novamente, simplesmente um subconjunto do domínio da função, por exemplo, se agora considerarmos essa função somente definida nos números reais não negativos, então estamos aqui, né? Neste caso, o gráfico seria unicamente essa curva. E neste caso, se essa função seria crescente. Se seria crescente. Pois vemos que à medida que x aumenta, os valores de x aumentam, também os valores de y estão aumentando. Tá? Então essa aqui seria uma função crescente. Essa função é decrescente, essa função h, mas note-se que a função h, seu domínio é os números reais positivos. Se considerássemos simplesmente essa função dada por essa fórmula 1 sobre x, lembrar, né? 1 sobre x, seu gráfico era mais ou menos desta forma. Mas nossa função h tem a mesma fórmula de 1 sobre x, mas o domínio está sendo restringido. Ou seja, não estamos considerando esta parte do gráfico. Então, esse seria o gráfico na função h. Agora, vemos que quando x aumenta seus valores, o que acontece com os valores de y? Os valores de y estão decrescendo, certo? Estão decrescendo. Isso nos indica que essa função é decrescente, como estava escrito aqui. Já se considerarmos a função 1 sobre x sem nenhuma restrição no domínio, simplesmente essa função, então teríamos que considerar todo o gráfico, né? Todo o gráfico da função. Já essa função, nosso domínio inteiro, não é uma função monótona, ou seja, não é crescente nem decrescente. Tá? Muito bem. Então, esses são alguns exemplos de funções crescentes e decrescentes. Bem, de fato, aqui eu apresentei mais exemplos de funções que não são monótonas. Também temos que a função valor absoluto não é monótona. Tá? E, bem, com esses exemplos, vamos a fechar essa aula número 3, que foi uma aula de apresentar conceitos básicos relacionados ao tópico de funções reais de uma variável real. Aí, como sempre, vocês têm os exercícios para praticarem a teoria. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal.